E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Olá, mais um Plis de Soissant. Hoje a entrevistada é a Genice Dias Ramos. E, como a gente já está acostumada, eu prefiro sempre que a pessoa se apresente, que daí ela faz a sua seleção de repertório da sua trajetória. A Genice faz parte do grupo de entrevistados que já fez 60 anos. Só lembrando, a gente alterna pessoas que já fizeram 60 anos e falam a sua vivência e a perspectiva, pensando um pouquinho no passado, futuro, enfim, ou alguém que ainda está longe dos 60 para fazer uma perspectiva. Como é que eu estou enxergando esse negócio lá na frente? Então, Janice, vamos começar tu te apresentando, falando um pouco a teu respeito. Bom dia, Augusta. Muito obrigada por esse espaço. Eu sou Janice Dias Ramos, tenho 66 anos de idade, sou majoritariamente jornalista, né? Minha formação é de jornalismo, mas também cursei biblioteconomia e museologia e atuo na área sindical nos sindicatos jornalistas, como no Conselho Regional de Museologia. Uhum. E tem uma outra participação forte que tem a ver com o movimento negro. Sim, eu faço parte do grupo Angola Janga, grupo de trabalho Angola Janga. E nós, entre outras coisas, a gente instituiu o Museu de Percurso do Negro em Porto Alegre, né? Não sei se vocês conhecem, é onde existem 4 marcos na cidade, na Praça Brigadeiro Sampaio Tambor, na Praça da Alfândega, a Pegada Africana, no mercado, o Bará do Mercado, e no Largo Glênio Pérez, o painel afro-brasileiro. Olha que interessante, como a gente não sabe sobre a cidade, não sabe sobre as coisas. Não conhece nenhum lugar, não conhece. Não, eu só sei do Bará. Do Bará do Mercado. Eu só sei do Bará do Mercado. E está em perigo, né? Está em perigo, né? Porque a administração da cidade quer privatizar o mercado, e a gente sabe que o Bará do Mercado está no chão do mercado, está sentado no chão do mercado, e a gente teme pela sua integridade. Genice, conta para as pessoas o que é o Bará. O Bará, não, é um orixá, né? Uhum. Como ele foi colocado ali, ele é ligado a negócios, e ele tem várias chaves, e as chaves seriam de aberturas para os bons negócios, os bons fluidos em termos de negócios, de comercialização. E o mercado público de Porto Alegre é enfim, como a maioria dos mercados do mundo, é um espaço incrível, ele é simbólico para a cidade e, de tempos em tempos, ele é ameaçado. Né? Lá por 72, eu acho que teve um movimento. Ali estão várias floras que a gente sabe que são das casas de religião afro-brasileiras, que têm ali seu local. Já um hábito as pessoas chegarem ali no Bará a tirar umas moedinhas, a tirar umas balinhas de mel para agradar o Bará. Então, assim, existe toda uma tradição em jogo que a gente sente que está em perigo. Uhum. Porque, na verdade, querem transformar o mercado num shopping. Num shopping. É uma coisa elitizada, né? Não seria o povo, o frequentador, na sua grande maioria, os frequentadores do mercado são pobres, que circulam ali, que adquirem carnes, adquirem flores, frutos, verduras, mas é uma coisa muito singela até. Né? Mas que faz parte da cultura do porto-alegrense. Agora querem modificar, transformar num shopping center, quer dizer, descaracterizando totalmente o mercado. Eu penso que o mercado público de Porto Alegre, como vários outros,
Sim, tem uma população de baixa renda que circula, mas também tem pessoas que vão ali pela qualidade claro, dos seus produtos. sim. A pela banca do qualidade. holandês, tu vai encontrar produtos finicíssimos, né? Exatamente, pela qualidade, os restaurantes, pela Gambrinos, qualidade. Naval. Exatamente. Outro dia eu li, não lembro quem, que falou que, bom, se mexesse, na verdade, o Gambrinos devia mesmo era cobrar para ficar, e não... O Gambrinos faz parte se da referindo a isso, da né? nossa cultura gastronômica, né? Exatamente. Então, e todos os lugares ali é um lugar extremamente democrático, né? Sim, sim, onde todos circulam. Onde todos circulam. Seja rico, seja pobre, circula. Como um sorvete no beijo gelado, como na banca 40, as pessoas circulam. E é bonito, porque tu tens essa oportunidade de ter essa mescla de gente, né? E é um lugar onde a gente conhece uma cidade. Eu, quando viajo... Sim, eu também vou no mercado. Primeira sempre. coisa que eu... A qualidade das frutas. Exatamente. Dos embutidos. Que tipo de fruta que tem. Conhecer assim, a cidade a partir do mercado, em qualquer lugar do mundo. E é um retrato da cultura porto-alegrense. É um retrato, o mercado é a identidade do porto-alegrense. Eu acho que a gente não pode deixar escapar pelos dedos essa possibilidade de manter o mercado como ele está. Só, é claro, arrumar aquela parte de cima e tudo, mas que continuasse nessa mesma mercado viés. Como sua origem, esse mesmo eu viés. penso. No mundo inteiro, o mercado público é um ponto de atração turística. Sim, aqui também. Aqui também. Então, se a gente vai lá no Google e bota assim, os mercados, mais não sei o quê, aí vem um monte de informações sempre ligadas ao turismo, do mercado mais importante, do mais legal de Florença, de Madrid. E são os elos da cidade, né? São os elos da cidade. A partir do mercado, tu pode conhecer o resto da cidade, né? E é sempre onde a cidade nasceu. Exatamente. Tem o Marco isso Zero também. está É o Marco Zero, exatamente. A cidade nasce a partir do lugar. Então, o mercado público é uma coisa que se estuda na arquitetura, enfim. No bem viver. Em todos os lugares, a estrutura construtiva de mercado público no mundo. Na faculdade de arquitetura, as pessoas estudam. Sim. Então, eu penso que, às vezes, as pessoas não se dão conta do valor que tem, o valor simbólico, o valor não material, apesar de ser um prédio, desse ambiente. Daí as pessoas ficam tendo ideias. Viagem. Ideias. Ficam tendo ideias. Bom, então a gente viu que ali tem o Bará e depois tem mais três marcos. A gente pretende fazer outro marco. O outro marco seria na Igreja das Dores. A gente chama de entre a cruz e a espada, porque seria entre as Dores e o Terceiro Exército. A gente queria fazer um marco lá do Xangô, queremos fazer um marco no Cais do Porto e queremos fazer um marco que é muito difícil, que a gente sabe, já tentaram fazer na Esquina Democrática. Mas a gente já tem os projetos, tudo pronto, só estamos precisando de financiamento, que foi uma coisa que agora está num período muito crítico, né? Sim. E como é que funciona isso de fazer o marco, de instalar ali naquele lugar? Bom, na verdade, é tudo por questão de época, né? O CRAB, o Centro de Referência do Negro, aglutinou várias pessoas do movimento negro. E, na época, o grupo de trabalho Angola Janga foi que centralizou as informações para fazer os marcos. Então, entrou com projetos, tem vários. Cada um marco teve um financiador, né? A Funarte foi desse último do painel afro-brasileiro, a prefeitura foi da pegada africana. Quer dizer, cada um teve um financiamento. E a gente agora também está procurando financiamento para o 5º marco. E como é que tu
Vamos voltar um pouquinho assim, agora vamos focar um pouquinho na Janice. A Janice lá teve uma infância, enfim, daqui um pouco decidiu ser jornalista. Como é que foi esse teu início Não, na de verdade, vida? assim, ó, eu sou do tempo do Júlio de Castilhos, né? Que é o que Do Colégio Julinho. A gente adora falar no Júlio, porque o Júlio é uma ótima referência. Júlio de Castilhos, eu estudei em Colégio Freira, no ginásio. E quando eu entrei no Júlio, foi uma coisa estrondosa, modificou a minha vida, né? Porque era completamente diferente. Não que eu não goste da minha educação de freiras, eu achei excelente a minha formação no ginásio, no Escola Glória. E depois fui para o Júlio de Castilhos. No Júlio de Castilhos eu estava tirando científico para tirar veterinária. Aí, de repente, disse, não, fui para o clássico, tirei jornalismo na PUC, na FAMECOS, e foi também muito bom. É um curso muito bom, eu adorei ter estudado na FAMECOS. Depois, mais tarde, estudei biblioteconomia na URGS e, mais recentemente, museologia na URGS também. E fiz 3 especializações, uma em estilo jornalístico na PUC, uma de projetos sociais e culturais na URGS e uma promoção de políticas públicas enfocadas no gênero e raça e igualdade racial. Bom, parece... Eu estudei no colégio de freiras também, e eu sei bem o que o ginásio, né? Sim, também o ginásio. segundo grau também eu fiz num colégio de religiosos, um colégio diferente, mas enfim, eu sei bem como funciona esse tipo de colégio do ponto de vista de consistência de conteúdo. Mas a história do Julinho é de tinha o conteúdo, mas tinha muito libertário. Um ponto de interrogação na frente de tudo, me parece. Tudo, questionamento. Eu te digo, a minha vivência dentro de uma escola religiosa foi excelente em termos de disciplina. Acho que disciplina é tudo numa escola. A amada superiora chegava, a gente levantava, cumprimentava. Existia todo um ritual de coisas que a gente mantinha e que eram importantes para a nossa formação. Mas o Júlio foi aquela coisa, aquele assombro, né? A possibilidade. Eu peguei o Júlio misto, a primeira turma mista. E porque antes era só meninas, só meninos à noite. Salas separadas. Depois peguei o Júlio misto, era o tempo a gente mandei correspondência com as pessoas do turno da noite, a gente deixava o bilhete em cima da classe, embaixo da classe. Tinha escaninhos assim que a gente botava o bilhete e mantinha uma conversa com um estudante do curso que eram maiores, inclusive, que a gente, né? Mas foi muito legal. Júlio, sempre uma bela experiência. Agora, tu falasse, eu lembrei de uma coisa. Eu tive um colega que eu nunca soube quem era, que terminava meus desenhos. Então. Eu desenhava um pouquinho, que lindo. E daí, na noite, andava. Só que a pessoa que era da noite, que sentava ali, desenhava melhor do que eu não desenho. Mas, enfim, eu começava uma casinha. Sim, mas você daí... ver que existia sempre um elo com a outra turma, né? Exato. Muito bom. Foi uma bela experiência. Aí foi cômico, porque eu tinha uma caixa com os bilhetes guardados. Quando eu me casei, a minha mãe disse, tu não vai levar essa caixa. Essa caixa de bilhetes, não. Queimou. Vai ficar em casa, vai ficar em casa. Ficou, queimou. Um exagero, né? Porque era uma coisa tão meiga aquilo ali, né? Tão tranquilo, não tinha nada de mal. Era uma correspondência com um estudante da noite. Pois é. Como é que seria? Como é que tu faria hoje isso? Tu diria isso para um filho, para uma filha? Não. Liberdade total. Eu acho que é a mesma coisa que agora tu proibir alguém de entrar nas redes sociais e falar. Eu acho que tem seus riscos, mas tudo tem risco, né? Em maior ou menor grau, sempre tem. Não cercearia. Não. A ação do tempo e de abertura. Daria para dizer assim... que o Julinho ele foi fundamental para todas, porque quando tu passasse o teu currículo, tua formação, tu fosse sempre na humanas,
olhando uma É que abertura de tu pensamento, uma sabes relação que, mais o equilibrada. estudo, eu sempre estudei bastante porque eu me dava um rumo, me botava no prumo. Quando eu achava que as coisas não estavam boas, vamos estudar um outro curso. E aquilo ali me dava um rumo, me dava um prumo de vida, você entende? Porque a universidade te obriga a isso, né? Te encaminha para isso. Dá uma né? enquadrada. Dá uma enquadrada, exatamente. Janice, quando eu tinha, sei lá, 22 anos, eu vou fazer um sim. depoimento para Sim, fazer sim. a pergunta. Eu fui numa entrevista de rádio e me perguntaram se eu sentia alguma discriminação em relação a eu ser mulher trabalhando com publicidade na época. Eu tinha 22, né? Mas respondi assim com a maior tranquilidade do mundo, não. Depois tu repensaste isso aí. E durante um tempo eu acreditava nisso. Eu acreditava que não. E teve um momento que eu tive a consciência Sim. que eu acreditava que era igual, mas que na prática não era igual. E eu entendi isso quando alguém me disse: mas o fulano tem mais valor de mercado que tu. Ai. E o fulano, Ai, e eu fiquei ai. pensando na trajetória do fulano e na minha trajetória, fiz conta e disse: 9 fora. 9 fora, zero. Não existe, Não existe. isso de mais valor de mercado. E aí não, o que está rolando aqui? Ele é homem. Foi a minha simples tomada assim, de claro. consciência. E eu acho que eu tinha uns 32 anos, assim, quando eu me dei conta disso. Foi difícil. Continuei tentando fazer de conta que não, assim, não foi uma tomada de consciência e disse, não, tá, agora eu vou à luta para mudar isso. Não, eu fiquei assim chocada, paralisada. Sim. Até mais tarde dizendo, não, só um pouquinho, isso acontece todo dia, toda hora, em todo momento. Como é que foi para ti essa percepção da Janice, na sou verdade, negra, assim, e o que isso impacta na minha minha faculdade, vida? a Famecos, eu fui super bem recebida. Mas eu era um bichinho exótico, tu entende? Eu usava um afro desse tamanho, tirava a sobrancelha, pintava de vermelho, tudo isso aqui. Eu era um OVNI. Mas fui muito acolhida e me relaciono até hoje com as pessoas da Famecos, né? Agora, quando eu entrei no mercado de trabalho, a coisa mudou. Embora tinha todo o exotismo de ter uma negra na sua equipe, não foi a publicidade trabalhei em publicidade, na letra 13, na Publivar, foi tudo tranquilo. Mas quando eu trabalhei como repórter da TV Guaíba e da SBT, eu fui a primeira repórter da SBT quando ela se instalou em Porto Alegre. As recepcionistas, quando eu chegava com a equipe, e as recepcionistas não aceitavam que eu fosse uma repórter. Como? Não, eu sou repórter da SBT ou da Guaíba, me identificava e tal. Elas barravam. Elas faziam o cerceamento, cerceamento. Não que o entrevistado fizesse, mas aquela blindagem, sabe, era feita pelas secretárias, recepcionistas, tudo, assessores. Então, isso aí a gente sente que não. O entrevistado, em geral, não tinha esse tipo de reação. Mas os seus assessores, sim. Isso aí. Aí eu comecei, né, eu fui da revista Tição, que eu não sei se tu não deve ser ouvido falar, porque é uma coisa restrita ao movimento negro. Fui eu, Vera Deise, Jorge Freitas, Jones, Edilson Nabarro, Emílio Chagas, fizemos um jornal, Tição, que era para retratar, que a gente achava assim que a gente retrataria a comunidade negra no nosso olhar, já que nos veículos não queriam tratar sobre negritude, nós trataríamos. E nós fizemos essa revista por um tempo. E foi muito importante, é um marco, né, na imprensa gaúcha negra. E participo até hoje de grupo de movimento negro, porque eu acho importante. Eu digo assim, por fato de não ter tido tantas barreiras, não quer dizer que as outras pessoas não tenham. Tu entende? E eu acho assim que, dependendo da classe social, as pessoas... Eu fui sempre classe média, né? Então, não sofri tanto... Já tinha uma vantagem. Eu já tinha uma vantagem. Já não sofri tanto
o racismo como uma pessoa que tem que vir de baixo, né? Que, além de tudo, é uma situação de classe. Né? Sim, entram dois Dois preconceitos. preconceitos, o racismo e a classe social. Então, não sofri isso da classe social. Né? Porque eu estava sempre em termos de praticamente de igualdade. Né? Mas a gente vê que tem pessoas que têm dificuldade, e eu acho que tem que alçar essas pessoas para o mercado de trabalho, para a igualdade social. Isso, a gente tem uma responsabilidade. E eu acredito que, à medida que eu estudei em escolas públicas, eu tenho que dar um retorno do que eu aprendi e do que eu me vali dos conhecimentos, entende? E tu falasse nessa questão importante, né, de não ter tido a discriminação na PUC. Em contrapartida, hoje a gente vê está muito aberto quando as pessoas falam das cotas raciais. Sim, as cotas raciais são importantíssimas, mas tu pode ver assim, ó, no negro, como ele tem que trabalhar, ele não pode se dar o luxo de ir para a URGS, porque a URGS tem uma aula no campus, outro no campus do Vale, outro no campus da Saúde, um horário às 10 horas, outro às 20 horas. Quer dizer, um trabalhador não pode se dar o luxo de fazer um curso na URGS. Ele vai para a Unicinos, a Uniriter, a PUC, porque é um horário certo, vai começar às 19h30 e termina às 22h. E ele pode... Ele pode organizar a sua vida. Ele tem que se bancar para fazer isso assim. E as cotas foram muito importantes, assim, muito importantes. É muito importante a cota, porque eu acho que, além da cota, teria que ter uma verba para estudar. Por exemplo, tu tem que ter uma mesa, tu tem que ter os teus xerox garantidos. O xerox é uma fortuna que tu gasta numa universidade. O xerox garantido, a tranquilidade de poder estudar, tu entende? Não só fazer parte dos cursos na URGS gratuitos, mas ter uma bolsa que te garantisse comprar um livro. Os livros são caríssimos, né? Dependendo do curso. Então, acho que teria que ter uma bolsa assim. Aquele suporte que, em geral, as pessoas que vão para a universidade sem cotas têm. Exatamente. Elas têm os pais... A família arca. Exatamente. Muitas vezes fazendo sacrifícios, sim, realmente, mas elas estão ali fazendo esse suporte. E um outro dia eu encontrei uma menina que estudou por cota. Eu a encontrei na casa de uma amiga em São Paulo e ela estudou por cotas em Londrina. Ela é negra, fez teatro, tem um trabalho muito interessante. E eu estava numa outra peça da casa e ela me fez uma pergunta, tipo, Augusta, o que é tal palavra? Eu paralisei e, ao mesmo tempo, eu respondi, porque era uma palavra bastante simples de mas saber. ela não conhecia. E ela não conhecia. Daí, depois, eu pensei, não, da onde que vem isso? E eu me dou conta que as pessoas jovens, elas não conhecem palavras porque estão aprendendo ainda, crescendo vocabulário, mas, muitas vezes, pelo convívio, pela qualidade... Dado cultural, né? do convívio. Eu vejo crianças que têm um vocabulário super extenso, filhos de pais que leem, que estimulam, sim, que falam. E aí eu me dei conta. Depois eu fui conversar com ela e ela me contou. Ela disse na faculdade era uma dificuldade, porque eu não sabia muita coisa, porque eu não tinha vivido. Vivência. E os colegas dela já tinham ido para a Europa. Viajado. Então, quando o professor falava, digamos, Madrid, aquelas pessoas tinham um arcabouço. Exatamente. Ou quando falavam, ela estava fazendo teatro, quando estava falando de várias coisas, as pessoas Nova já tinham... York, tudo. Exatamente. Elas tinham um background que dizia... E ela tinha que trabalhar com o imaginário outro. O que não significa que isso não deu uma riqueza. Que ela não tem uma vivência. Mas tem um degrau. A vida acadêmica te exige um monte de coisa. De prévia, né? A vida acadêmica te exige. Então, essa vivência ela não tinha. Tinha outra vivência que não estava sendo utilizada na universidade.
e que ela está utilizando agora no trabalho. Sim, eu acho que o mercado de trabalho, ele corresponde a isso. Mas o que a gente sente... Vou te dizer uma coisa que eu estou muito feliz, porque eu frequento o Salão de Atos da URGS há milhares de anos. E antes eu via assim, que era essencialmente branco, e agora não. Agora tu vai nos shows, por exemplo, no show da Elza Soares, foi a coisa mais linda, quando ela cantou a carne mais barata é a carne do mercado, é a negra, todo mundo levantou o punho e cantou junto. Foi uma coisa eletrizante, de linda, tu entende? Então, tu vê crianças negras passeando pelo Salão de Atos, ou seja, essa criança já vai ter uma identidade com a URGS, com a Universidade Federal, com todos os seus ensinamentos e todos se apropriando dos equipamentos, que eu acho muito importante. E pensando na trajetória, assim, na trajetória negra mesmo. Sim. Que tem uma série de barreiras, mas hoje tem muitos movimentos. Inclusive não se diz mais movimento negro, se diz movimentos negros. Movimentos negros. Então, existem várias facções, né? Existem vários grupos que atuam. As mulheres negras jovens estão muito bem articuladas. Existem vários grupos, principalmente Porto Alegre, Alvorada, Esteio, Gravataí, estão todas muito organizadas. Canoas, assim, elas são muito bem. Elas sabem o que querem, elas se focam e vão. É uma coisa incrível como elas estão politizadas, sabe? Eu acho isso aí muito importante. Aqui em Porto Alegre também tem várias, as Crespas, vários grupos de mulheres, principalmente as mulheres que são muito unidas. E tem grupos também, os grupos de homens, né? E, no caso, africanamente, tem um grupo de estudo de homens, porque as coisas estão fracionadas, né? Sim. Daí entra a questão da identidade, da questão de gênero, né? O Sim. homem negro, a mulher negra. É porque as mulheres negras têm peculiaridades, né? Nós somos as pessoas que recebemos menos no mercado de trabalho, né? Enquanto tem o homem branco, a mulher branca e o homem negro, vem numa escadinha. E a última escadinha é a da mulher negra. Degrau mais de baixo. Né? Por mais que tu seja competente, por mais que tu tenha conhecimento, por mais que tu te qualifique, o teu salário é menor. Eu tive o ano passado em New Orleans, e foi a segunda vez que eu fui para lá. E eu vi uma questão muito interessante lá. Lá, a mulher negra, e New Orleans é uma cidade negra, a mulher negra se preparou, se qualificou, e ela está ganhando mais que o homem negro. Que o homem, em muitos casos. E tem um gap entre as mulheres e os homens. E me disse um primo que mora lá, com quem a gente estava conversando, que ele disse que tem muitas mulheres negras que não encontram na sua comunidade sem parceiros, o parceiro negro. Isso aí está muito complicado. Exatamente, isso por causa dessa relação complicado. de informação. Não é de informação, não é só informação. É ganho salarial também que entra em jogo, né? Eu acho muito delicado falar nisso, mas vamos falar. Eu também acho delicado, porque é uma coisa que a gente pode estigmatizar uma coisa que não é. Olhou, se apaixonou, etc. Mas só não vamos generalizar. Casos e casos. Podemos citar casos. Casos de mulheres negras que estão com mulheres negras. Isso está se tornando muito comum. Mulheres negras com mulheres negras. Mulheres negras com mulheres brancas. Mulheres negras sozinhas. O que tu sente no movimento negro, esse apartado dos homens negros. Porque os homens negros ainda estão... Não todos, estou falando... Sim, é óbvio. Ainda estão com aquele estigma que querem a mulher branca para dizer, bom, cheguei lá. Então, existe uma parcela que é raro o casal mulher negra, homem negro.
Agora, a noção de família disso é completamente, né? A noção de família altera também. Tem casais, mulher negra, mas muito raros, tu entende? E se barganha posições dentro do casal para essas posições. Eu não quero generalizar, são casos que estão acontecendo que a gente observa. Outro dia eu encontrei uma menina que eu conheço, negra. Ela é linda, linda. Ela usa o cabelo, tudo, mas ela sempre se maquia com Maquiagem branca. uma maquiagem muito clara. branca, muito clara. Muito clara. Assim, É. faz um contraste. E aí eu a encontrei no supermercado de noite e ela estava com um namorado e ele negro, 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 assim. Então eu fiquei pensando sobre o funcionamento da cabeça dela, porque ela tenta fazer um clareamento na medida Eu que ela sei, usa. porque às vezes talvez a seja maquiagem, só uma questão tu sabe, é uma estética, não maquiagem, sei. porque, por exemplo, eu passei agora uns 3 ou 4, uns 2 meses colocando o protetor solar, que eu tinha feito um procedimento na pele. E esse protetor solar era claríssimo, tu entende? Era claríssimo. Então, mas eu tinha que botar, né? Porque não podia sair sem. Claro. Então eu digo assim, talvez seja isso, porque é uma coisa recente, mas já tem maquiagem própria para mulheres negras. Tem vários, Natura, Boticário, tem tudo que tu vai lá, Avon, até o Avon, que é mais simples, tu encontra maquiagem para mulher negra. Sim. Isso era uma coisa que era muito difícil. Eu me lembro que a minha tia usava, na época da minha adolescência, aquela coisa que parecia, que a gente chamava cor de telha, que era, era um pó horroroso que as pessoas botavam e que saiu com aquilo. Sim. É um terror. Né? Sim, teve Mas uma- agora, no momento atual, existem maquiagens especialíssimas para negras. Sim, eu acho que todas as marcas se deram conta Se do deram- tamanho do mercado. Exatamente, porque o poder aquisitivo já permite isso aí. Né? Eu acho assim, as propagandas, tu pode notar que elas estão incluindo a mulher, né, que antes era um papel de segundo escalão, e agora ela está como protagonista em várias propagandas. Porque ela tem poder aquisitivo, ela se banca. E ela quer esse bem viver de ter a maquiagem, o perfume, a boa roupa, o bom calçado, o bom carro. Ela pode se dar o luxo de pensar nisso agora. Vamos aproveitar para falar sobre Sim. propaganda. Isso, nossa. E a gente tem que dizer para as pessoas duas coisas. Para quem que se quiser anunciar aqui na rádio web, EO, é só ligar, e eu preciso botar o óculos, isso aqui tem que aumentar, né? É só ligar para o 3191 3082 e falar com a mesa de negociações. E para seguir a rádio web EO, todas as redes sociais, normalmente é radiowebeo.com, @radiowebeo, radioweb e/ou, enfim, vai procurando ali que vocês chegam até aqui, ou até aqui vocês já estão, né? Quem está aí. Mas, enfim, chegam até algum canal de comunicação da rádio web. E aí nós vamos falar um pouquinho, eu vou trocar o assunto com a Janice, porque a Janice também tem um programa aqui na rádio web. Vamos ver, fala um pouquinho do teu programa. Eu adoro o Mimimi Cultural, eu curto ele, eu me divirto fazendo, é um prazer trazer pessoas com diferentes conotações culturais, artista, museólogo, arquiteto, músico, assim, porque em Porto Alegre não existe canais para essas pessoas se apropriarem, apresentarem seu trabalho. Algumas ONGs eu estou trazendo. No próximo programa, por exemplo, eu vou trazer Porto Alegre Inquieta. Várias coisas que estão acontecendo na cidade, que esse viés, vamos ver, entre aspas, cosmopolita de Porto Alegre, que a gente pode aproveitar e trazer gente que está fazendo isso aí. Legal. Eu acho que sim, Porto Alegre precisa de vários de espaços. Tem uma revista que fala sobre cultura, que é a Clandestina, que também é web, que é muito interessante porque o nome, né, Clandestina, ela trabalha com todo esse movimento cultural que acontece dentro de Porto Alegre, que não tem tanta visibilidade, que acontece
de repente, semanalmente, num bar, em algum lugar, e ali está acontecendo alguma coisa muito importante ou muito interessante, que poderá ser importante no futuro, ou não. E Porto se Alegre legal. está numa E não efervescência tem- cultural. Ela pode ser provinciana, Porto Alegre é provinciana, mas ela tem seus guetos, seus redutos que a gente tem que trazer para a rádio, para as pessoas, para trazer mais grupos da comunidade, para democratizar um pouco essa parte cultural que fica muito relegada à Cidade Baixa, ou lá Vila Flores, aquele pessoal do quarto distrito que a gente chama, né? Isso. Então a gente socializar as informações, assim, e dinamizar também, né? Porque aqui já foram feitos contatos, por exemplo, a presidente da Sempre Mulher lá do Sarandi encontrou o presidente do IAB aqui, já fizeram uma troca de endereços e vão fazer planos e tudo. Achei muito legal isso aí. Isso aí é muito produtivo, é isso que a gente quer, os encontros. Às vezes a amarração, a união dessas pontas, ela não se dá por uma questão de distância Sim, mesmo. isso, E exatamente. pessoas que têm tanta afinidade. Eu tenho muita vontade de fazer um projeto, a minha área é design estratégico, eu tenho muita vontade de fazer um projeto com as comunidades quilombolas que tem dentro de Porto Alegre, Sim, que as sim, pessoas sim. não sabem. Família Silva, Fidelis, do lado dos Alpes, tem Machado, tem vários quilombolas aqui em Porto Alegre. Exatamente, as pessoas não sabem. Eu fiquei sabendo muito por acaso, porque eu fui a um evento ali na Nilo, na entradinha Ali é o Quilombo dos Silvas. do Quilombo. E Tu viu aquilo arborizado? daí eu fiquei pensando, o que é isso? Porque o que está acontecendo? O que é isso aqui, afinal? E daí eu fui pesquisar na internet, aí eu botei. Apareceu. Quilombos de Porto Alegre Sim, e tal, sim. e veio um monte de coisa que são exatamente como os marcos que a gente falou Sim, sim. antes, que a gente não sabe, está aqui do nosso lado. E a gente não sabe o que é aquela ruazinha que entra, que tem umas pessoas que entram e saem, que moram ali e tal. O que é aquilo ali? Aquilo ali é uma favela? Qual é a história daquilo ali? Sim. Né? E como é que É um daria... foco de resistência. É um foco de resistência. E como é que daria para trabalhar aquela comunidade trazendo um valor com a sua história, enfim. É que, na verdade, pelo menos, não só o Quilombo do Silva, mas o Quilombo do Silva são famílias que vivem ali há muito tempo, que estão sofrendo pela especulação imobiliária, estão pressionados, estão, vamos dizer, adensaram no terreno deles, eles estão... Chegaste a conhecer, entraste para ver? Não, eu não entrei. Então, eu só está um fiquei paredão sabendo. assim em cima deles, né? E as casinhas deles ali, que é uma comunidade, ou seja, são vários representantes da mesma família que estão ali há muito tempo, porque eles receberam a titulação, né? E estão ali. Vários outros quilombos de Porto Alegre também estão na expectativa de receber a titulação. Hoje eu vim com uma roupa. Muito bonita, muito bonita. Não é? Muito bonita. Então, essa peça aqui, é isso que eu penso que são movimentos que podem ser feitos. Essa peça aqui é de uma designer de superfície, uma artista plástica baiana. Depois que eu vesti de propósito, porque eu ia te entrevistar e eu sabia que a gente ia falar um pouco sobre isso, e eu esqueci de olhar o nome dela. Sim. Como é que eu tenho essa roupa? E faz muito tempo. Eu imagino que eu tenho essa regata há uns 12 anos, pelo menos. Sim. Eu estava em Salvador e eu vi uma loja assim, meu Deus, que estampas, que coisas bonitas. E aí eu entrei e vi que ela estava fazendo esse trabalho e estava exportando. E daí eu comprei essa camiseta, comprei algumas outras coisas, trouxe presente para as pessoas, porque tem um grafismo incrível, tem cores incríveis, e todo o trabalho dela tinha assim essa elegância e um resgate da ancestralidade dela muito interessante. E quando eu penso nos quilombos e que tem aqui dentro de Porto Alegre,
Quanto trabalho interessante que se poderia fazer nessa por direção. exemplo, nós temos o Sopapo Poético, não sei se já ouviu falar, Sopapo Poético, que acontece às últimas terças-feiras do mês, lá no Centro de Referência do Negro, Nilo Feijó. Então, lá, as pessoas se reúnem, declamam poesias de poetas negros, tem que ser poetas negros. E eles todos negros, não, brancos também, aparecem e declamam poesias negras. E tem uma série de bancas onde tem roupa, brinco, comida. Então, todo é um embasamento cultural que dá sustentação ao Sopapo Poético. É bem legal. Bem interessante. Olha, que boa dica para as pessoas poderem ir visitar. Deixa eu descobrir aqui a quantas nós estamos de tempo. Júlio? Olha só, temos ainda bastante tempo para a gente conversar. Então, vamos pensar um pouquinho no futuro. 60 anos para trás, 60 e poucos anos para trás, tu estava nascendo, já fizesse um monte de coisa e está fazendo um monte de coisa ainda. Como é que tu te pensa para o futuro? Como é que tu pensa esses movimentos para o futuro? Quando a gente chega nos 60, a gente está na infância da terceira fase da vida da gente, né? Bom, eu me vejo numa vida muito prazerosa, né? Com os meus amigos, principalmente os meus amigos, de me encontrar com os amigos, de tomar um café, continuar tomando café na Cidade Baixa, lá no Avesso. Quero continuar fazendo isso, encontrando as pessoas dos diversos grupos que eu frequento, porque eu tenho vários grupos, os negros, as mulheres, a juventude, os jornalistas, os museólogos, as bibliotecárias. Então, eu convivo com várias pessoas, né? Então, eu faço questão de manter uma relação afetiva, amorosa com essas pessoas, porque eu acho que só é o que tu leva, né? Tu não leva mais nada financeiramente. Eu me dá sustentação para a minha vida, mas não sou uma pessoa rica. Mas eu sou muito, muito, muito rica em amizades. E é isso que eu procuro manter. Quero continuar me estruturando com a minha família. Eu tenho uma netinha, a Maia Viola, coisa mais linda, né, do meu filho Alexandre. Então, quero participar mais. Eles moram em São José dos Campos. Eu vou periodicamente lá e encontro eles. E quero conviver com a minha família também, que eu acho que isso é muito, muito importante. A minha família, minha mãe, minha irmã, meus irmãos, que eu acho isso bem significativo. E, profissionalmente, eu não me vejo na possibilidade de me desengajar desses movimentos. Que, embora eu esteja com as gurias dizem, quando é que tu vai passar o bastão? Dizem, não sei se eu quero passar o bastão. Perfeito. Tu pode aliviar, mas o bastãozinho vai ali. Continua ali firme. Estou precisando dele para me manter. Não sei se eu quero passar o bastão. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para fazer, né? Um posicionamento, toda a nossa experiência em relação a esses grupos que a gente participa. Eu acho que tudo isso é muito significativo e tem que ser mantido. Que bom, assim. É legal ver esse olhar futuro. Quero produzir. Eu também não me imagino muito parando. Não, parando não. Diminuindo, né? Diminuindo, sim. Diminuindo, sim. Assim, eu acho que a nossa acessibilidade a algumas coisas... Ontem eu fui no Teatro do Sesc, eu disse assim, acessibilidade zero. O teatro é maravilhoso, mas acessibilidade zero, porque tem uma escadaria, outra escadaria. Meu Deus, né? Mas não eu disse assim, daqui a uns anos eu não sei se eu conseguiria subir essa escada. Mas o show foi maravilhoso. Mas daqui a alguns anos vai ter maior acessibilidade. Acredito que sim, porque o número de velhos será maior, né? Os idosos serão em um número maior em Porto Alegre, né? Então vai ter que ter condições de acessibilidade, que hoje não tem. Sim, porque hoje se pensa na acessibilidade do cadeirante. Sim. Bom, aí tem a legislação e etc. Mas tem várias outras pessoas que têm dificuldade por idade, sim, por peso, por circunstancial, joelho, coluna, essas coisas todas que a gente vê no nosso grupo de idade, assim, com essas umas
sequelas. Sim, começa, né? A natureza, ela tem algumas coisas que algumas vão coisas vai vencendo. perdendo, né? Vai vencendo. Então, mas eu continuarei indo no teatro, no cinema, em shows. Não, isso aí eu não abro mão. Tá, então tu tem um lado da tua vitalidade que ela é cultural, é alegria, é Sim. relacionamento. E como é que tu te pensa fisicamente, né? Para Fisica- evitar não, sequelas? Fisicamente, realmente eu estou muito acima do peso, né? O Bebeto perguntou como é que tu engordaste, porque ele me conheceu jovem, né? E todo mundo, quando eu era jovem, eu tinha 53 quilos. Como é que tu fizeste, engordaste assim? Não me dei conta quando eu vi, eu já estava com esse peso todo. Então, agora é desconstrução disso aí. Desconstrução, a natação, a ida, essas coisas todas que eu estou fazendo para ver E se... tu está fazendo? Sim, sim. Ah, que sim. bom. Estava fazendo hidro, passei para natação, estou feliz da vida com a natação. E tu caminha também? Caminho, mas, por exemplo, estou de tênis, que é para ter acesso a todas as coisas. Hoje eu fiz várias coisas, tudo a pé. Então, eu não que eu caminhe, assim, que eu adore caminhar, mas eu sei que precisa, tu entende? Então, e alimentação, que eu acho que eu sou que nem criança, eu como o que me dá na telha, né? Não é exatamente aquela salada, mas fruta, adoro, então essas coisas eu vou levando. Mas realmente é uma coisa que eu tenho que viver de corpo é o peso. Aí tu pode buscar aquela disciplina lá do Colégio das freiras, né? Elas são maravilhosas, eu adorava e elas. pensar na alimentação, pensar em todas essas... Para poder chegar, né, Chegar mais lá na lépida frente, de fagueira. tranquila, feliz. E como é que tu te imaginava lá jovem, quando tu tivesse 60 anos? Tu pensava nisso? Não, eu pensava assim, que a gente chegava aos 45 vamos dizer, com uma vida profissional. Pensava muito na vida profissional, né? Eu não via 60, porque 60 não era parte do nosso imaginário. Porque 45, 50 era velho. Sim. Lembra? Era velho. Claro. Os 60 Exatamente. a gente não imaginava. Então, a gente imaginava só até os 50 anos. Depois, a gente... Não sei Aposentava as pessoas. Aposentava o Caía no imaginário. esquecimento. Então, eu acho que agora... eu acho que a gente tem... Eu estou com 66, acredito que vai viver bastante, porque a minha mãe está com 91. Legal. Então, assim, e fazendo tudo, né, super ágil. Então, eu acredito que eu vou viver mais uns 20 anos. Uns 20 anos. Daí tu vai viver menos que a tua mãe, tu vai viver mais do que a tua mãe. Não, eu acho que qualidade de vida, acho que mais uns 20 anos eu vivo bem. Então, isso eu acho que é bem legal. Bota uns 30 que vai dar Acho que 96. 30? Não, Claro. pois é. A gente tem que ir trocando a estaquinha. Cheguei. Nossa, e agora? Pois é, né? Agora... Troca a estaquinha e bota lá para frente. Não é eu vejo, assim, nos relacionamentos... Eu me relaciono muito com jovem, né? Muitas meninas dos cursos que me procuram, assim, às vezes para uma orientação, se estudar do movimento social negro, não existia muita bibliografia, então eles procuram a gente por um registro, né? Então eu me relaciono com elas, então eu acho assim, 66 anos, a gente está com uma bagagem e tem que levar em consideração essa bagagem. Então nós temos que continuar nessa tarefa de integração com a juventude, até para dizer assim, bom, era assim, passou a ser assim, e por que passou a ser assim? Sabe? Para dar um elo de ligação entre todos esses pensares tão diferentes, tão ortodoxos, como eu chamo, da própria vivência do movimento negro. Nós estamos vivendo um outro momento, um momento mais instigante, eu acho, até, mas que nós não podemos ignorar o passado. Então, eu tive uma ideia que talvez já tenha passado pela tua cabeça. E o livro? Não, eu comecei... Porque eu comecei um livro... procurada pelos registros. Sim. E tu é jornalista. Eu comecei um livro com o Pernambuco, o Valdemar de Moura Lima, o Pernambuco, que é uma pessoa do movimento negro. Paramos, porque eu com meus compromissos e ele com os compromissos dele. Mas, assim, já participei de livros sobre negritude e tal.
Não sei se vale a pena um livro, cara. Não sei Mas tu mesmo. acabaste de dizer que as pessoas te procuram sim, e me procuram por causa de registros, de história. Tu acabaste de dizer que tem pouca bibliografia Não, a mas respeito. deixa eu te contar que nós estávamos, eu e a Vera Deis, em Brasília, no encontro de mulheres negras. Aí tem uma menina que faz referência ao de Santos, assim, e vocês sabem, essas pessoas ainda estão vivas. Essas pessoas ainda estão vivas. Vou grudar aí essa tua observação das pessoas ainda estão vivas com uma outra coisa que descola do negro, branco, enfim, que é a idade, o idadismo, o preconceito da idade. Tu sente isso? As pessoas em relação a mim? É. Não, se existe, eu tiro de letra. Porque eu não posso ficar pensando em coisas negativas. Senão, tu atrai negativismo. Eu acho que está tudo bem, eu estou muito condizente com a minha idade, né? E procuro desenvolver minhas tarefas, meus trabalhos, os meus contatos. E acho assim, eu não gosto como me chama Dona Gianice. Dona Gianice é uma coisa pesada. Eu já disse para as gurias, não me chamem de dona. Mas não existe, eu acho que existe muito esse negócio de respeito e hierarquia. Esse Dona Janice é respeito e hierarquia, que é tu dominar algumas coisas que não estão, vamos dizer, para todos, tu entende? Ou não chega, isso não é do meu tempo. Não, vamos e venhamos, né? Não é uma questão do tempo, a gente tem que participar, tem que resgatar, sabe, coisas que são significativas para o movimento negro, para o movimento de mulheres. Tu mesmo declaraste que tu convive muito com pessoas jovens. Então, convivo. E se as pessoas se aproximam de ti, em relação à tua pessoa, não rola, provavelmente, o idadismo mesmo, né? Não, isso é uma coisa que não faz parte do meu universo. Que bom. Que bom. Porque, na realidade, existe um certo preconceito em relação. Mas eu acho que a gente tem que estar aberta para tudo, né, gente? Se a gente não estiver aberta, se a gente se tranca em 7 chaves, as pessoas também se afastam, né? Ou tiram conclusões. Tu tem que sinalizar que tu está aberta, eu acho. Estar aberta e sinalizar que tu está aberta para novos pensamentos, novas atitudes. Então, tu tem que transmitir isso para as pessoas, né? E daí eu acho que as coisas evoluem. O que tu falasse agora, e eu acho que com isso a gente já vai mais ou menos indo para o encerramento, me lembra uma outra coisa que tu declarasse lá no início. De não teres tido preconceito porque tu já estava na PUC, porque tu já pertencia a uma mesma classe social, tu já era uma classe média. Tu não percebe um preconceito em relação à idade, porque tu não sente a tua idade, tu sente a tua idade como referência, mas tu está vivendo esse tempo agora. Claro. Agora. Então, tem um pedaço do preconceito que não se aproxima das pessoas, porque as pessoas colocam... não dá margem, né? Não dá margem, né? Eu acho que a mesma coisa, assim, não dá margem para suposições, para conclusões apressadas, para achismos. Eu acho que a gente tem que estar aberta para as coisas boas da vida. E uma coisa boa da vida é eu acho a militância uma coisa boa. Eu milito há muito tempo no movimento social, na Marcha Mundial de Mulheres, no Maria Mulher, Organização de Mulheres Negras, sabe? Eu sempre participei disso. Então, eu acho muito importante que a gente se posicione. Se tu te posicionar, as coisas fluem. Legal. Então, acho que vamos encerrando aqui com essa ideia de se posicionar. Que fica um certo contraste com ou se posicionar, mas pensar, refletir sobre o que está em torno da gente, ter pelo menos uma opinião, ou declarar. Ter dúvida também é um posicionamento. Também é uma posição. Né? Claro. E é um posicionamento que nos abre
Possibilidades, nos abre possibilidades. possibilidades. Sim, não, exatamente, sim ou não, é um campos fechados, né? O talvez deixa aberto para possibilidades. Possibilidades. Então, encerramos a EO com aberturas para possibilidades. É verdade. Obrigada, Janice. Muito obrigada, Augusta, pela oportunidade. Eu adorei estar no teu programa. Agora já nos conhecemos Já um nos pouco conhecemos, mais. agora temos que nos assistir. Exatamente. Muito obrigada e a todos vocês Obrigada, também. até a próxima. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.